O Maranhão é o terceiro estado do país com maior quantidade de focos de queimadas. Sabia disso? Mesmo com uma redução em comparação ao ano passado, o número de ocorrências é preocupante. Só neste final de semana, e nós mostramos ontem aqui, vários casos de incêndios foram registrados na capital. Incêndio ocorreu na noite deste domingo. A proporção que o fogo tomou assustou principalmente moradores de prédios vizinhos, que acabaram fazendo vários vídeos. Toda a vegetação só não foi consumida porque o Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou a queimada. Nesta segunda-feira, a nossa equipe de reportagem esteve no local e pôde constatar que o fogo atingiu em cheio boa parte do terreno. Muitos incêndios registrados na capital são causados pela própria ação do homem. Além disso, é preciso levar em consideração os efeitos da natureza, devido ao período seco. 3 fatores contribuem para a ocorrência de focos de queimadas: as elevadas temperaturas, a umidade do ar mais baixa e a intensidade dos ventos. Uma combinação muito comum aqui em São Luís nesta época do ano. O índice de conforto térmico está associado mais a seres vivos, né? Mas sim, os elementos que envolvem o índice de conforto térmico influenciam de fato as queimadas, que são, primeiro, a temperatura do ar, né? Temperatura muito elevada, isso acontece nessa época do ano, né? Depois você tem a umidade relativa do ar, que é relativamente mais baixa em relação ao período chuvoso, né? Em função também das escassas chuvas que são comuns nessa época do ano. O Maranhão aparece na 3ª posição entre os estados com maior quantidade de focos de queimadas, ficando atrás somente do Mato Grosso e do Tocantins. Este ano já foram registrados 3.389 focos de incêndio no estado e a situação, que já é preocupante, pode se agravar pelos próximos meses. Rajadas de vento, aqueles ventos muito intensos, eles acontecem geralmente no período chuvoso, né, mas só que ele acontece num curto espaço de tempo, né? Geralmente quando acontece uma tempestade, acontece a questão dos ventos intensos. Já no período seco não, os ventos eles tendem a ser mais constantes, ou seja, sopram com mais intensidade por muito tempo ao longo do dia, né? E essa situação sim, né, associada aos outros elementos, né, do tempo no período seco, é o que favorece as queimadas. Olha, ainda sobre o assunto, nós temos aqui um convidado, é o capitão José Lisboa, ele é chefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros. Capitão, seja bem-vindo, obrigado pela presença aqui com a gente. Nós vimos aí, capitão, que alguns fatores, né, que contribuem para que a gente esteja hoje nessa 3ª posição, atrás apenas do Mato Grosso e do Tocantins, questões climáticas e tal. Mas eu queria conversar contigo a respeito de 2 temas especialmente. Questão comportamental da gente, o que a gente está fazendo de errado para a gente estar... Porque tem que ter um start, tem que ter uma fagulha, tem que ter, né? Não é verdade? E é a primeira questão. A outra diz respeito às ações do Corpo de Bombeiros. A gente está preparado para isso, para combater? O que a gente pode fazer, aliás, para evitar? Então vamos por partes. O que tem ocasionado isso? Às vezes é o quê? Uma bituca de cigarro ou isso pode ser espontaneamente? Bom, como a gente viu aí na reportagem, a gente vive um ambiente propício para isso. Esse período do ano, período de estiagem em todo o Maranhão, a gente vive aí, a gente observa os fatores que são cruciais para a propagação do fogo, que são os ventos fortes, a baixa umidade relativa do ar e as altas temperaturas. Então, lógico, isso aí, como você falou, tem que ter o start, que é a ação do homem. Então, na maioria das ocorrências que nós atendemos, nós observamos e nós contabilizamos que houve a ação do homem. Então, daí a gente chama muito a atenção da população para nos ajudar a diminuir esses focos de incêndio que tanto fazem mal, né, para o ser humano e também para o meio ambiente. Então, a maioria deles, dos focos de incêndio, é causado pela ação do homem. Capitão, aí tem a ação voluntária e tem a ação, às vezes, involuntária. Então, é o seguinte, a ação voluntária é o sujeito que vai lá, toca um fogo num montinho de lixo ali e às vezes ele acha que está distante, que não vai pegar, mas uma fagulha o vento leva, pega na vegetação. E tem também as pessoas que, especialmente no interior, época de plantação, o cara vai e faz uma queimada ali e tal para poder limpar o terreno. Essas são ações voluntárias, né? Mas tem também as ações involuntárias. O cara passou com um carro ali na beira da avenida, jogou uma bituca de cigarro. Qual que é a recomendação nos 2 casos de cuidado da gente mesmo? Certo, exatamente. Então, a questão da ponta de cigarro. Então, às vezes a gente pensa, poxa, uma pontinha de cigarro, eu vou jogar ali, mas como nós frisamos, o ambiente está propício àquela situação. Então, a gente sempre orienta que a população, que as pessoas que utilizam o cigarro, que antes de descartar aquela ponta de cigarro,
que se certifique que realmente aquela ponta de cigarro foi apagada. A gente não deve colocar em lugar nenhum, né? Sobretudo uma vegetação seca propícia ali a acontecer um incêndio. Já não devia nem jogar em via pública e nada, já não devia ser, né? Guarda ali no centro, está no carro ali, guarda no carro, enfim. E a questão de, aqui mesmo nos bairros, questão de queimar lixo também. Exato. Né? No interior, como você bem falou, existe aquela situação, o homem utiliza do fogo para fazer a limpeza daquele terreno, para fazer o plantio. Tudo bem. Mas aqui na região metropolitana, o que a gente nota são pessoas que utilizam o fogo para fazer a limpeza de lixo, eliminar o lixo, então diminuir aquele volume de lixo. Então isso aí, essa causa é campeã quando a gente vai investigar as causas de incêndio. Então, por isso a gente sempre orienta a população que não realiza esse tipo de queimada para eliminação daquele volume de lixo. Eu vi outro dia, capitão, me permita entrar nesse assunto, só porque eu lembrei de uma questão aqui, para a gente ver como essa falta de educação da gente jogar o lixo em locais inapropriados, aí você vê que a discussão ela se torna muito maior. Às vezes até um problema desse de queimada. E eu lembrei do outro fato aqui, que eu vi um vídeo de as pessoas alertando para garrafa de água dentro do carro e aí, com a incidência da luz do sol, transforma aquela garrafa que está com água transparente numa espécie de uma lupa, numa espécie de... E ali o raio do sol começou a queimar o banco do carro. E aí, ninguém sabe o que o carro pegou fogo ali espontaneamente, digamos assim. No lixo também isso pode acontecer, por exemplo, jogou uma garrafinha de água ali, transparente, ainda com um restinho de água, aquilo transformar a luz do sol num ponto ali de calor. Pode acontecer, né? Esses raios podem convergir e chegar a um ponto de temperatura tão grande que possa servir de ignição para aquele combustível, aquele material combustível que está ali. Porém, tem alguns estudos que associam a condições especiais. Bom, pode ser a situação daquele ambiente. Portanto, a gente também orienta que as pessoas evitem colocar esses materiais nos carros. Lixo nenhum era para a gente colocar na rua, a grande verdade é essa, né? Exatamente. Colocar nos locais inadequados é uma briga que a gente tem aqui. Mas outro ponto, como é que o bombeiro tem se comportado em relação a isso? E especialmente questão de estrutura e de pessoal, capitão, para combater esses focos, e quando é que isso chega a um tamanho onde é preocupante? Assim, que até para o bombeiro diz assim, rapaz, a gente está lidando com uma coisa de grandes proporções aqui. Certo. Ano passado nós chegamos a atender, somente na região metropolitana, cerca de exatamente 759 ocorrências relacionadas a... Quantas? 759 ocorrências, muito. Somente na região metropolitana. Ou seja, aí daria uma média de quase 2 por dia, se a gente pegar por ano. Bem mais porque nossas ocorrências de incêndio e vegetação se concentram 90-95% no segundo semestre, que é exatamente onde a gente reúne aqueles elementos que nós destacamos no início da reportagem. Então, se a gente fosse fazer uma média, eu diria que 4 por dia, já que é concentrado no segundo semestre. Isso somente incêndio e vegetação, porque a gente ainda tem um outro tipo de situação que é incêndio em lixo, que a gente faz esse filtro. Então, a gente divide incêndio e vegetação e incêndio originado em lixo, certo? Mas, em se tratando de vegetação, nós temos aí cerca de 759 ocorrências, certo? Atendidos pelo Corpo de Bombeiros em 2017. Então, esse ano a gente acredita que vai ser menor porque o período chuvoso se prolongou um pouquinho, né? Até semana passada a gente já notou uns 2 dias aí que teve um pouquinho de chuva. E essa chuva acaba molhando um pouquinho a vegetação e isso dá uma vida mais prolongada para a gente diminuir as ocorrências. Mas vocês estão preparados para isso, Sim, né? nós Combate estamos... geralmente com o quê? É com caminhão-pipa mesmo? Exatamente, nós estamos preparados porque, inclusive, há um mês nós recebemos mais 3 viaturas de combate a incêndio com capacidade de 5.000 litros, né, 3 ABTs, que estão reforçando, exatamente agora para esse segundo semestre, vão reforçar esse combate em toda a região metropolitana. Inclusive também as guarnições de serviço estamos reforçando, porque todo ano nós realmente temos esse aumento de ocorrências nesse período. E o combate ele é só com água mesmo ou não tem Não. aquele tipo que Sim, abafador. Né? Isso. Isso no interior é mais utilizado do que na capital ou não? E incêndios onde você tem um acesso diminuído, onde não tem água, o fogo ele é combatido em grande parte por abafador. Mas, na verdade, dependendo da situação, dependendo do incêndio, várias frentes são empregadas. Isso, tanto a água, o abafador e outros mecanismos. Até porque o abafador também, ele tem que permitir, o fogo ali tem que permitir a aproximação, né? Então, se for uma chama alta, labareda, não tem como... Exatamente. Na verdade, o fogo ele pode ser combatido até com o próprio fogo.
né? Existem estratégias de combater o fogo com o próprio fogo. Como é que é isso? Resumidamente, queimar uma faixa para proteger que aquele fogo se propague para uma região maior. Uma espécie de isolamento. Uma espécie de isolamento. Você isola. Isso é o fogo controlado. Então é colocado o fogo e apagado imediatamente. Então de forma controlada, para que a gente crie aquela barreira de proteção. Então cada caso é um caso. Você tira você acaba com aquele material combustível bem ali, quando chegar ali o fogo vai parar. É mais ou menos isso. Cria uma barreira, né? A gente combate por interrupção daquela faixa, né? Para não dar continuidade àquela propagação do fogo. Só para a gente encerrar, capitão, eu vi que alguns interiores estão ganhando unidades, isso facilita o trabalho de vocês, isso com é certeza, bom, né? Com certeza. Algumas cidades no interior, até porque o trabalho ele atinge um raio maior do que apenas aquela cidade, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros, não é isso? Isso, nos últimos 3 anos nós ganhamos 11 unidades, né, pelo interior do estado. Isso aí, para nós bombeiros, nos deixa bastante feliz, porque a gente percebe que aquele trabalho tão importante que a gente realiza está chegando a mais pessoas. Então, nosso estado é muito grande. Então, aí a gente observa, às vezes a gente ouve uma história, outra que não teve aquele atendimento, mas agora a gente tem uma possibilidade maior de atendimento, né? E a nossa tendência é essa, que a gente cresça, que a gente alcance mais municípios para que a gente possa disponibilizar esse serviço para a sociedade, que é tão importante. Saindo rapidinho dessa questão de queimadas, a gente falou esses dias aqui de questão de afogamento também, o cuidado, especialmente com feriados e tal. Aqui em São Luís, vocês estão fazendo esse monitoramento. Da última vez que teve a ocorrência, foi um trabalho muito legal, feito inclusive com apoio do CTA, vocês conseguiram salvar algumas pessoas. Teve um caso que lamentavelmente não deu para salvar, mas vocês estão atentos a isso? Como é que estão as operações? Certo. Nós finalizamos, né, no mês de julho, comecinho de agosto, nós finalizamos a Operação Férias, que foi bastante importante. Nós fizemos mais de 3.300 abordagens. O que é essa abordagem? É aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que estão ali na praia, que muitas vezes não conhecem, estão visitando, são turistas, e aí a gente faz a abordagem daquelas famílias, aquelas pessoas, e a gente fala um pouquinho da dinâmica da nossa praia, para que aquela pessoa conheça o horário da pré-mar, como é que está aquele dia, para levar esse serviço de prevenção. E isso evita muito afogamento. A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, ela defende esse serviço de prevenção. Então ela atribui que cerca de 80% a 85% dessa questão de evitar afogamento, a gente atribui ao serviço de prevenção. E é isso que a gente faz bastante, com isso que a gente tem salvo muitas vidas aqui em nosso litoral. Quer acrescentar mais alguma coisa, capitão, para a gente encerrar? Bom, eu queria destacar aqui o telefone do Corpo de Bombeiros, 193, no caso de incêndio ao menor sinal de fumaça, de fogo, em vegetação, a gente tem o maior interesse em atender a sociedade o mais rápido possível. Isso porque nosso trabalho acaba sendo melhor, né? Quanto mais rápido a gente chegar, mais facilidade a gente vai ter para que aquele incêndio não se torne de grandes proporções. Em relação ao afogamento, nós queríamos orientar a população que evite entrar na água para ajudar, tá? A não ser que você esteja realmente muito seguro do que está fazendo e tenha condições para aquilo. Então peça ajuda, ligue o 93 antes de tomar qualquer atitude para que essa tragédia não fique ainda maior. Obrigado, capitão José Lisboa, chefe da seção de comunicação do Corpo de Bombeiros. E quero aproveitar aqui mandar um abraço para o coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros, amigo da casa aqui, amigo do programa. E parabenizar mais uma vez pelo trabalho do Corpo de Bombeiros, que muitas vezes a gente não dá conta de mostrar tudo que vocês fazem aqui, mas é um trabalho heróico e eu parabenizo, viu, capitão? Obrigado, a gente está à disposição. Sempre um prazer estar aqui falando com o nosso público da TV Difusora. Valeu, meu irmão. Obrigadão.